Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. Eu fiz um vídeo, o penúltimo que está disponível no meu canal, onde eu falava da importância de se furar a bolha. E como exemplo disso, eu posso citar um debate que aconteceu há 2 dias entre o senhor Álvaro, do canal Meteoro Brasil, e o Arthur Mamãe Falei. Eu não gosto muito do Arthur Mamãe Falei, mas ele é um cara inteligente, é um cara com rapidez de raciocínio, e não foi um debate, foi uma surra ali que a gente observou. Porque o rapaz lá do Meteoro Brasil tinha realmente um raciocínio muito lento e teve muita dificuldade durante o tempo todo. O debate foi muito uniforme, o Arthur bateu e o cara apanhou o tempo todo. Agora, por que eu digo que é importante você sair da bolha? Se você for pesquisar sobre o assunto, existem alguns canais de esquerda que conseguiram fazer alguns recortes num momento lá muito adequado e dão a entender que o cara não passou a vergonha que ele passou. Então, isso é um problema de você estar dentro de uma bolha. Por isso que eu falei, é importante sair da bolha. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com uma ida do Haddad ao Congresso Nacional. Ele foi lá e passou muita vergonha, falou muita besteira, perdeu a razão e fez algumas bravatas, mentiu algumas vezes, e o pessoal de esquerda fez os recortes e alguns caras aí da esquerda acham que ele foi muito bem lá, quando na verdade ele passou uma vergonha danada no local. Bom, isso é a característica desse pessoal. Se você observar o material bruto, você vai ver o quanto ele se saiu mal lá, né? Inclusive, se saiu da maneira mais comum, que todo mundo sabe, quando dá tudo errado, bota a culpa no governo anterior, que cola para os esquerdistas, porque eles são bem limitados, né? Bom, o Ciro Gomes já tentou explicar essa situação aí dos precatórios para os caras, mas eles não querem entender. Bom, agora vamos além, né? Vamos além. O Montanha também anda passando vergonha. Ele foi questionado também lá num evento. Por que você só tem 1.000 homens do exército aqui na região, quando o exército tem mais de 200 mil integrantes? A pergunta foi mais ou menos nesse sentido. E ele simplesmente fez caras e bocas e deu uma resposta maldada lá e não vou responder. Por quê? Porque eles não têm resposta, eles lacram e aí o pessoal faz o corte e eles ficam numa boa, né? Que nem aquela resposta que ele deu: eu não conheço esse Aécio Neves. Conhece sim, são parceirinhos de maracutaia lá na lista de propinas da Odebrecht, né? Como eu já mostrei aqui. Bom, teve até no meu vídeo um rapaz aí, bem limitadinho, né? Se ele participasse de um debate lá com o Álvaro do canal Meteoro Brasil, talvez desse empate, porque o cara é bem limitado, assim como ele. Também, né? Também esquerdistinha, socialistinha. O nosso grande Paulota, um hater meu aqui, que veio lá contestar o que eu falei, e até um amigo colocou o dedo na ferida e falou: mas você só está comprovando tudo que ele disse no vídeo, né? Mas ele fala: não, ele disse que fura bolha, mas ele não fura bolha porque ele só prega para convertidos, ele fica tirando sarro da gente. Mas em outras palavras, foi isso que ele disse naquele português muito mal escrito que ele usa, né? Ele falou que eu fico tirando sarro dos esquerdistas e que eu não convenço esquerdista nenhum, que eu apenas prego para convertidos. Paulota, deixa eu te explicar o que o meu amigo tentou te explicar e você não consegue entender porque você também é fraquinho. É o seguinte: quando eu digo que o meu canal fura bolha, eu não disse que eu consigo convencer vocês, meus haters, de mudar de personalidade. Não, vocês já são casos perdidos. A ideologia já corroeu a mente de vocês. Vocês são casos que eu considero perdidos, mas eu falei lá no vídeo, falei que eu estava falando para as pessoas de bem, e vocês fizeram um puta de um auê, é a bolha do bem, é a bolha do bem. Você sabe diferenciar uma pessoa do bem de uma pessoa do mal, como você? É assim, ó, quer ver? É uma pessoa que não defende esse desgoverno. Por exemplo, uma pessoa do bem não falaria como aquela repórter falou. Lembra? Ela falou assim: tá, eu tô vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas nós não podemos ignorar o show da Madonna. Nós não podemos, olha aqui o que está acontecendo, milhares de pessoas. Uma pessoa de bem falaria assim: olha, eu estou vendo aqui milhares de pessoas preocupadas com o show da Madonna, mas nós temos que ver
essa situação aqui do Sul, que é uma situação muito grave. Aliás, todo o problema da Rede Globo lá no Sul é esse. Eles simplesmente ignoraram a tragédia enquanto não aconteceu o show da Madonna. E parece que o governo federal fez a mesma coisa, né? Então esse é que é o problema, né? Bom, mas voltando ao comentário do Paulotto, então vou explicar por que está falando a bolha. Eu disse até, eu falei, a minha preocupação são as pessoas de bem, que tem pessoas do convívio dela, que estão ali em cima do muro, que não sabe muito bem para que lado vai, e essa pessoa você consegue convencer com argumentos que eu dou aqui. Por quê? Porque eu tenho um pessoal aqui que me ajuda a furar a bolha. Então eu pego você, o Terra Plana 25, DM Pombo, vocês me trazem as informações do que está ocorrendo lá na bolha canhota e eu posso rebater os argumentos. Foi isso que eu desejei dizer quando eu falei que o meu canal consegue, apesar da pouca penetração, furar a bolha. Porque eu pego esses argumentos de esquerda que vocês nos trazem e eu arrebento aqui do mesmo jeito que o Arthur arrebentou com os argumentos do Álvaro lá, porque afinal de contas, né, qualquer um, meu neto de 9 anos conseguiria debater com o Álvaro e surrá-lo, porque os argumentos dele são muito fraquinhos, são argumentos socialistas, né? Se ele fosse muito inteligente, ele não seria socialista, não é? Então é isso daí, deu para entender, Paulota? Agora, só para finalizar, eu queria parabenizar, né? DM Pombo, que contou a melhor piada. Eu acho que eu vou até fazer o prêmio Melhor Piada do Mês aí no canal, né? Ele falou lá para uma outra pessoa que ele não é esquerdista. De onde o senhor tirou que eu sou esquerdista? Eu não sou. DM Pombo, você é esquerdista, você está na bolha da esquerda, você defende os ideais esquerdistas, você defende o governo esquerdista com unhas e dentes, você defende a mentirosa, a Mortadela Lima com unhas e dentes, os ministros do governo, você fez o 13 com força. E não adianta dizer, mas eu fiz só para não votar no outro, porque nós vimos todo o seu movimento no caminho. Não era você, DM Pombo, que ficava conversando com o Gado Vandoido sobre como o Ciro Gomes seria uma solução? Ué, se você achava o Ciro Gomes bom, você continua sendo de esquerda, né? Ou o Ciro deixou de ser de esquerda, né? Pois é, e você fez o L com força, e eu sei que você tem vergonha de defender do jeito que defende esse governo corrupto que você ajudou a eleger, não é? Pois é, se fosse só bronca do outro, você deveria se irmanar a mim, você deveria falar, não, peraí, eu discordo do Sem Perfil com relação ao governo anterior, mas agora eu concordo com ele, não, você defende com unhas e dentes porque você é esquerdista, só que você é hipócrita, né? E você não assume nem a sua ideologia, tá bom? Então espero que tenha ficado claro aí por que é importante furar a bolha. Continuem me prestando esse serviço maravilhoso, que é me trazendo as informações para que eu possa desmascarar essa informação aí, por exemplo, de que o governo anterior é que deixou uma dívida enorme de precatórios. Eu já falei, é mentira. Dá uma olhada no canal do Peter Turguniev, que ele já fez uma explicação muito boa. E aí você vai ter todos os argumentos, você, pessoa de bem, né? Não essa turma aí, pessoa de bem, vai ter os argumentos para usar com aquele seu amigo, com aquele seu parente que ainda está meio aí com a cabeça confusa, mas que ainda é um cara recuperável, né? Porque esse tipo de pessoa aí, DM Pombo, Albertol, Terra Plana 25 e esse grande gênio aí, o Paulota, esses não tem mais solução, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.